tarde a todos. Bom, repetindo o que falaram todos os meus colegas aqui, é um prazer e uma honra estar aqui na GV novamente, depois de 3 anos aí de formatura do curso. Eu sou da turma de 2015. Só de estar aqui numa cerimônia de premiação, tendo a oportunidade de apresentar o trabalho, já é uma vitória, consideremos assim. E uma alegria muito grande de estar aqui revendo colegas, professores. Está sentado aqui na bancada ao lado da Mariana, que é a minha colega de trabalho lá no Pinheiro Neto, do Navarro, que foi meu colega de sala, e dos ilustres professores. Pois bem, o tema é margens alternativas em preço de transferência. É um tema relativamente espinhoso para uma apresentação de 15 minutos, mas tentaremos aqui ser objetivos, breves, e fazer com que seja entendida a essência desse trabalho, se é que pode ser assim dito. Primeiramente, de onde surgiu a ideia de falar esse tema? Eu, na minha experiência profissional, trabalho diretamente com a temática de preço de transferência, atuo bastante no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, litigando em preço de transferência, e numa sustentação oral que eu tive a oportunidade de fazer na Câmara Superior de Recursos Fiscais, depois de degladiar muito sobre a questão da ilegalidade da Instrução Normativa 243, o presidente, que à época era o Barreto, falou: bom, vocês estão falando aqui dessa temática, da metodologia e tudo mais, quando vocês poderiam resolver essa questão de uma forma muito simples, que seria pleiteando uma margem alternativa, a margem de 60%. Se vocês comprovassem outra margem, não tínhamos por que estar aqui discutindo todos esses casos gigantescos, bilionários e complexos. E eu saí, depois de ter perdido, por acaso, esse caso, com isso na cabeça, falando: por que, afinal, os contribuintes não vão atrás de buscar margens alternativas em preço de transferência? E aí, calhou de eu estar fazendo mestrado na GV na época, e calhou também de eu estar na semana final para escolher qual seria o tema. E aí eu sentei com o professor Quiroga numa reunião, eu tive a felicidade dele ser o meu orientador, e falei: bom, tive essa problemática. Ele falou: tá aí o seu tema. E aí começamos a fazer as pesquisas, ter as discussões, enfim, que resultaram nesse trabalho de conclusão de curso. E assim começou. Pois bem, esse trabalho se divide basicamente num primeiro capítulo, que é um histórico e a apresentação do que é preço de transferência. O segundo capítulo explica o que é o modelo brasileiro e o modelo da OCDE, contrapondo um ao outro, explicando o que é o princípio Arm's Length. Ao final, coloco o princípio Arm's Length, no final desse capítulo, coloco o princípio Arm's Length no contexto, numa perspectiva de princípios brasileiros, para dizer que ele seria também um princípio brasileiro, para dizer que, se observada pura e necessariamente a margem fixa da legislação sem uma flexibilidade para a margem alternativa, correria-se o risco de legalidades e inconstitucionalidades que poriam em xeque a regra de preço de transferência como um todo. E aí, a partir daí, surgem as bases para se pleitear e se ir atrás das margens alternativas em preço de transferência, que é o penúltimo capítulo da obra, na qual me debruço aí sobre os normativos da legislação brasileira, sobre a metodologia OCDE também para fins de margens alternativas, passando por APAs e MAPs, que são métodos de solução de controvérsia internacionais, e, por fim, a conclusão, que é não exatamente uma crítica, mas uma proposta de harmonização do modelo brasileiro com o modelo OCDE. Curiosamente, a gente terminou esse trabalho de pesquisa em 2015 e 2016, e ele permanece atual, talvez até mais do que nunca, porque o Brasil hoje pleiteia o ingresso na OCDE. E uma das principais críticas aí é justamente a legislação de preço de transferência do Brasil, que preconiza a aplicação das margens fixas, que são os métodos PRL, CPL, o CAP, o PVA e o PVV. E para que o Brasil seja aceito, para que possa entrar, deve ser, com certeza, debatida e estudada a possibilidade da viabilidade das margens alternativas. Senão, a regra brasileira fica, digamos assim, engessada. Então, indo um pouco dentro do que é o nosso trabalho, do que foi o nosso estudo aqui. Preço de transferência é entendido de forma geral como uma regra que tem por objetivo equiparar os preços que são praticados entre partes vinculadas com aqueles que seriam praticados entre partes independentes, em condição normal de mercado, seguindo aí o padrão Arm's Length. O modelo OCDE ele se caracteriza principalmente por uma busca do melhor método, o Best Method Approach, que é dito assim. O que seria isso?
é a busca da condição mais próxima possível do que é um parâmetro de mercado. E, para isso, ele traz tanto a metodologia de margens fixas, que são os mesmos métodos daqui da legislação brasileira, quanto a possibilidade de usar métodos de comparação com preços independentes, mas vai além. Permite a interação direta entre fiscos brasileiros, contribuintes brasileiros com fiscos e contribuintes no exterior, através de MAPs, APAs, tanto que as guidelines da OCDE, no artigo 9º, que fala de preço de transferência, elas têm o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º ele é um parágrafo que permite expressamente que, numa situação de dupla tributação decorrente de preço de transferência, que os fiscos e contribuintes de diferentes jurisdições entrem em acordo para fazer ajustes correspondentes. No modelo brasileiro, diferentemente, digamos que existe um arm's length tupiniquim. O que seria isso? Seria uma metodologia que, primeiro de tudo, nos tratados brasileiros não existe esse parágrafo 2º. O artigo 9º só tem o caput e o parágrafo 1º, ou seja, simplesmente as regras que autorizam, que no caso de violação às condições ditas pela legislação, que o fisco vai ter a possibilidade de aplicar a regra de controle para autuar os contribuintes e impor ajustes. Não existe o parágrafo 2º, que seria o que traz a possibilidade de interação entre fiscos e contribuintes para se chegar em soluções em caso concreto com base no tratado. E como que funciona a legislação brasileira em decorrência disso? Pura e simplesmente da seguinte forma. O arm's length ele pode ser uma opção do contribuinte. Se existem referenciais entre partes independentes, pois bem, o contribuinte vai lá, aplica o método PIC ou aplica o método PVEX. Se não existe essa possibilidade, o contribuinte fica obrigado a aplicar os métodos de margens fixas, que no caso são o PRL, o CPL, o PVA, o PVV e o CAP. Qual é a grande problemática disso? Que esses métodos de margens fixas, todos eles têm margens que não são necessariamente compatíveis com o mercado. Eles têm uma grande vantagem que é a praticabilidade. É muito fácil aplicar um método de margem fixa, que você simplesmente pega um referencial de revenda, ou um custo de produção lá fora, ou seu custo local, a depender de qual for o método, e aplica uma margem presumida aí de 15% ou 20%, 30% até 40%. Fato é, essas margens nunca ou quase nunca são compatíveis com margens de mercado. E, geralmente, são margens mais gravosas, superiores às margens de mercado. Resultado disso qual é? Os contribuintes que praticam, na realidade, margens inferiores a essas margens fixas, eles acabam tributando valores que não constituem renda. E aí, ao fazerem dessa forma, eles acabam incorrendo naturalmente em violações a princípio, capacidade contributiva, isonomia. Por quê? Porque aplicar a regra de preço de transferência faz com que, para imposto de renda, negociar entre partes vinculadas seja mais gravoso do que negociar com partes não vinculadas. Então, você acaba gerando um problema aí de constitucionalidade da norma. E como ele se resolveria, esse problema? Ele se resolveria pela aplicação de um artigo que está expresso na lei, lá de 96, mas que nunca foi aplicado em 20 anos de existência da Lei 9430, que é de 96. Ou seja, margens alternativas em preço de transferência. A margem alternativa, ela tem aqui a finalidade, o professor Chueri menciona essa expressão, que a margem alternativa é o bastião de constitucionalidade da Lei 9430, da regra de preço de transferência. Agora, se ela é tão importante, se ela que permite equiparar a margem que é praticada entre partes independentes com a de vinculada, por que isso nunca foi aplicado na prática? Aí o trabalho entrou para examinar justamente essa questão. E, ao examinar, identificamos que o primeiro roteiro prático sobre margens alternativas em preço de transferência foi a portaria número 222 de 2008. E é uma portaria editada normalmente pelo Ministério da Fazenda, que estabelecia metodologias tanto para o PRL, CPL, CAP, PVA e PVV, para se ter margens alternativas nesses métodos. Qual era o grande problema que se verificava em todas as metodologias? Que, além dos documentos para o contribuinte identificar qual seria a margem adequada, essa portaria exigia que ele trouxesse um referencial de mercado, de partes independentes. E a pergunta óbvia, se você pode trazer um referencial de partes independentes, para que você vai pegar a margem alternativa se você pode usar o PIC ou o PVEX? Então, você chega numa situação de cheque em que a legislação, para inglês ver, traz um dispositivo que é o artigo 20 na Lei 9430, que
permite a utilização de margem alternativa, mas na prática, quando se vai aplicar a portaria 222, ela é inviável de ser concretizada. Por quê? Se você fosse atrás disso, você poderia usar o método PIC e o PEVEX, que seriam de fácil aplicação. Então, indo um pouco além, o que nós identificamos? Isso impede o contribuinte, de forma geral, de pleitear a margem alternativa? Essa foi a segunda questão que foi debatida e discutida para se preparar o trabalho. A resposta seria que não. Seria que tem contribuintes que, em muitas circunstâncias, a margem fixa, do jeito que está, é impossível de ser praticada. Se ele praticar a margem fixa, no curto prazo vai haver necessidade desse contribuinte sair do país, inclusive porque não vai ser viável manter a operação dessa forma, praticando esse tipo de margem por controle de TP. Então, alguns contribuintes têm um interesse, a intenção de fazer os estudos, irem atrás, apresentarem qual é a margem alternativa. Isso pode ser feito de forma direta ou através de confederações, enfim, mas o risco que existe aqui a legislação ela fala que a margem poderá, em situações justificadas, ser aplicada pelo Ministério da Fazenda. Então, o Ministério da Fazenda tem discricionariedade para, mesmo se o contribuinte fizer um trabalho árduo, completo e bem feito, de não aceitar essas margens. Qual é a solução caso isso ocorra? Como eu já disse anteriormente, a regra de preço de transferência, se a margem fixa for inflexível, ela gera ilegalidade e inconstitucionalidade, você vai ter um argumento para ir em juízo e dizer que a sua margem alternativa sana essa ilegalidade e inconstitucionalidade. Então, infelizmente, por mais que o pleito da margem alternativa se assemelhe a uma consulta formal em que você pede ao fisco o reconhecimento da aplicabilidade da sua margem, o resultado prático provável disso é o seguinte, que o fisco deve indeferir isso e que, no final das contas, você vai ter um litígio judicial para fazer prevalecer a sua margem. Então, daí nasce uma das sugestões e propostas do trabalho, que é melhorar a legislação de preço de transferência, em especial a portaria 222 de 2008, para que traga uma autorização das margens alternativas como um meio possível. Você faz a sua prova contribuinte, valida isso com auditores, valida isso com instituições de estudo de margens, etc. E com base nesse estudo você faz a sua comprovação, sem precisar comparar com operações de partes independentes. Essa é uma coisa. E ainda assim o trabalho traz um roteiro em paralelo para explicar como funciona a produção e a formação da margem alternativa. Não vou me alongar em explicar tudo isso como funciona, que foram 50 páginas praticamente do trabalho, mas basicamente são trabalhos que fazem em conjunto com instituições de renome e auditoria. Por fim, depois que foi apresentado o trabalho, teve a edição da Instrução Normativa 1669 de 2016, que, em atenção às disposições do tratado, permitiu com que o Brasil viabilizasse a realização de MAPs e APAs com autoridades estrangeiras. Acaba sendo uma possibilidade, além das já existentes no ordenamento, para que se pleiteie a margem alternativa, trazendo o reforço de autoridades estrangeiras. Se uma autoridade estrangeira disser que a margem alternativa é pertinente, naturalmente vai ser mais fácil de convencer a brasileira. Obviamente é um assunto que comporta muita discussão, muita relevância, principalmente porque o Brasil está pleiteando, como disse, o ingresso na OCDE, e a questão da margem alternativa se mostra, sem sombra de dúvida, como um mecanismo para ajudar o Brasil no ingresso nesse pleito. Enfim, é isso. Agradeço a todos.